Louvado seja Deus, a paz do Senhor. Nós finalizamos o vídeo anterior, queridos irmãos, falando acerca da introdução, da origem da Páscoa, e finalizamos em Josué, quando o Senhor ordenou a Josué, antes de adentrar a terra prometida, que o povo que nasceu no deserto, eles deveriam fazer uma nova aliança com Deus. E o símbolo dessa nova aliança era a circuncisão. Então, eles foram circuncidados e também foram santificados e celebraram a Páscoa, lembrando da libertação do que o Senhor havia feito em prol deles no Egito. Dito isso, meus queridos irmãos, nós vamos ver que entra a época dos juízes. E aí nós não vemos a menção da celebração das festas, principalmente da Páscoa. Após isso, vem as épocas dos reis e o Senhor ordena que seja levantado o templo por Salomão, filho de Davi, e ali eles continuam a celebração das festividades, né, que eles tinham, e a Páscoa era uma delas. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que alguns reis, eles celebravam inconstâncias, que eram o rei Josias e Ezequias, que eram reis bondosos em Israel, bem mais na frente. E nós vamos ver, queridos irmãos, que todo o povo de Israel foi levado em cativo para a Babilônia, né? E no período que eles estavam em cativo, eles não celebraram a Páscoa. Mas ao retornar à sua terra, por Esdras e Neemias, esses homens de Deus que reconstruíram a cidade, reconstruíram a religião novamente, a adoração novamente naquele lugar e as festividades que eles faziam diante de Deus. E aí nós vamos ver que no período de Malaquias e João Batista, o período chamado intertestamentário, eles fazem a celebração. E essa celebração agora é contínua. E chega o período de Cristo, onde todo o povo das cidades vizinhas vinham até Jerusalém para a celebração da Páscoa. Era multidões de gente que vinha para celebrar a Páscoa. Louvado seja Deus. Dito isso, queridos irmãos, Jesus cresceu nesse ambiente, cresceu na graça e no conhecimento, celebrando a Páscoa, e agora no seu ministério, na sua última Páscoa, ele faz uma nova ordenança. E é aí onde eu quero entrar para a gente ter esse entendimento. Nós, como cristãos, nós celebramos a Santa Ceia ou celebramos a Páscoa? Então vamos lá. Em Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante, diz assim: a epígrafe desse texto é: a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando o cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento e que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis, mas até que ela se cumpra. Não a comereis, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo na mesa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele é tão maravilhoso que a sua palavra se completa, meus queridos irmãos. O Velho Testamento, ele reflete, é uma sombra daquilo que adivinha. A promessa foi profetizado, foi proferido, aleluia, no Velho Testamento, e a promessa de Deus que o seu filho viria, louvado seja Deus. E agora Jesus aqui, ele está em sua última ceia,
assentado no cenáculo, na casa de Maria, mãe de Marcos, e ele está reunido ali com os discípulos. E ele diz como ele desejava essa última Páscoa com os discípulos, louvado seja Deus. E ele fala essa última Páscoa antes que padeça. E ainda disse assim, ó, não a comereis mais até que se cumpra o reino de Deus. A partir deste momento, queridos irmãos, o Senhor convida todos os discípulos para participar da Páscoa e eles celebram uma ceia. Nós entendemos que eles passam uma semana na festividade dos pães asmos, onde eles não deveriam comer pão com fermento, porque o fermento ele leveda toda a massa. O fermento era o símbolo de prostituição espiritual, de depravação moral, de legalismo, né? De fascismo, aquela situação que os legalistas faziam da religião naquela época. Então aquilo ali não deveria ser infiltrado, deveria ser tirado, deveria ser puro, limpo. Louvado seja Deus. E as ervas amargas era para lembrar da aflição, do fel, daqueles que eles sofreram lá no Egito e do que o Senhor havia de passar na cruz do Calvário por nós. Então ali o Senhor faz um novo mandamento vos dou, louvado seja Deus. Ele coloca, ó, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E ali ele celebra a Santa Ceia, ele disse, havendo dado graça, ele pegou o pão, havendo dado graça, partiu e deu aos discípulos e disse, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. A partir daquele momento, nosso memorial, o memorial do cristão, louvado seja Deus, a celebração do cristão é a ceia do Senhor, o pão e o cálice, o pão que era ali manifestado como o corpo de Cristo e o cálice como o sangue de Cristo, louvado seja Deus. A partir daquele momento, o Cordeiro Pascual estava indo ao encontro, aleluia, do sacrifício, estava caminhando ao Calvário, estava caminhando para a morte, para a crucificação, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, louvado seja Deus. O Cordeiro que deveria ser imolado era Cristo. Cristo estava ali celebrando a última ceia com seus discípulos, a celebração da Páscoa, ali como Cordeiro vivo que tinha que morrer por cada um deles e por cada um de nós. O Cordeiro puro, santo, sem mácula, perfeito. Cristo era o único que podia cumprir a lei, o ritual da legalidade cerimonialista da lei se cumpriu em Cristo. Aquele ritual da Páscoa que enviava um cordeiro para que viesse ser morto, para que o sangue que foi derramado viesse ali salvar os hebreus, louvado seja Deus, era a tipologia, apontava para Cristo. E agora Cristo como cordeiro mudo, cordeiro puro, santo, imaculado, estava indo cumprir o seu propósito, que era a salvação de cada um de nós através da sua morte na cruz, louvado seja Deus para todo sempre. E ele nos deixa este novo mandamento, ele diz, toma este cálice, dizendo que este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Ali ele estava dizendo, o meu sangue será derramado. Louvado seja Deus por cada um de vós, por cada um de nós, queridos e amados irmãos. Então a nossa ceia, aleluia, a nossa celebração da Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. É aquele Cordeiro Pascual que morreu, onde Paulo vai estar dizendo aqui. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, queridos e amados irmãos, ele diz, olha, agora é a limpeza.
Nós precisamos nos purificar, nos limpar, tirar o velho, o fermento velho, toda a impureza, toda a sujeira, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Pela graça do Senhor, somos limpos, somos perdoados, somos salvos em Cristo Jesus, somos justificados pelo seu sangue. Louvado seja Deus. A condenação que estava sobre nós, a morte que viria sobre nós, Cristo morreu por nós, porque com ele nós passamos da morte para a vida e a vida eterna. Nele nós recebemos a salvação, louvado seja Deus. E como deve ser essa celebração, queridos irmãos? Com amor, com alegria por aquele que nos amou, por aquele que morreu por nós. Nós, sendo pecadores, não imputou sobre nós os nossos pecados, mas sobre ele foi todos os nossos pecados, louvado seja Deus, e pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia, mesmo sem merecer, ele nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa celebração é tirar todo esse fermento velho, é a purificação, é a santificação, aleluia, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é viver nos frutos do Senhor, no amor, na bondade, na misericórdia, na longanimidade, no domínio próprio, na mansidão, na temperança, é andar como Cristo quer que nós venhamos andar, é viver como Cristo quer que nós venhamos viver. Qual é o valor que nós damos por esse sangue derramado? Qual é a atenção que nós damos por esse sangue derramado por nós? Aleluia, louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, a nossa celebração, nós não devemos nos restringir do que comer, porque nós não devemos tornar impuro aquilo que Deus já purificou. Louvado seja Deus. Ele diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso aqui eram as festividades que os judeus faziam. Os judaizantes estavam tentando infiltrar os costumes da lei novamente no cristianismo. E Deus usa o apóstolo Paulo por várias vezes, lá em 1 Coríntios, quando ele destina a Santa Ceia, onde eles se reuniam para comer, para beber, e não se importavam com o que era aquele sangue, não davam valor com o que era o símbolo da Santa Ceia, que era a morte e ressurreição de Cristo. Então Paulo vai vos exortar e diz, eu não vos louvo quando vocês se reúnem para comer desse jeito. Então é que ele diz, olha, essas festividades que tem, o dia da lua nova, dos sábados, isso aí não deixe ninguém vos julgar o que vocês têm que comer, o que vocês têm que beber. Então, queridos, não é um ritual de comida, não é um ritual de purificação, não é se abster daquilo que deve comer ou não, mas é saber que Cristo morreu por nós. E se nós damos valor para isso, se nós damos valor para o sangue derramado, pela crucificação ali, naquela cruz por nós, pela nossa salvação, pelo nosso perdão, pela nossa justificação, nós devemos, em nome de Jesus, dar tal importância como, queridos irmãos, viver o que Cristo quer que nós venhamos viver, crer na palavra e viver a palavra, ser semelhante a Cristo e andar como ele andou. Louvado seja Deus, seguir os preceitos do Senhor e a vontade do Senhor, se abster sim das coisas impuras do mundo, se abster das coisas do mundo, dos desejos da carne. Isso é santificação e purificação, e buscarmos a Deus e levar a nossa vida de louvor e gratidão e adoração ao Senhor por tudo que ele é, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele ainda há de fazer. Tem uma promessa sobre nós, a promessa de salvação. Celebramos a ceia até que ele venha como um memorial de tudo aquilo que ele fez por nós. Louvado seja Deus naquela cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio. E porque ele veio, nós garantimos a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E nos reconciliamos com Deus. Aquela barreira que existia, o véu do templo foi rasgado e nós alcançamos a graça por Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo, que ele abriu a porta, o caminho, a verdade e a vida. E que nós só vamos ao Pai mediante ele. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Celebramos a Páscoa em adoração, em vocação ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Louvado seja Deus, levando a nossa vida, aleluia, diante do altar em consagração para Ele, para que Ele venha receber como uma oferta agradável diante dEle. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você receba esta palavra. É Páscoa, é Santa Ceia, é celebração
aleluia, porque ele veio, Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Deus te abençoe em nome de Jesus.